Eu quero ler com vocês em João, no capítulo 2, podem abrir a Bíblia. Fiquem de pé, vamos ficar de pé, em reverência ao Senhor, a palavra de Deus. João, no capítulo 2. Feche seus olhos agora. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de ministrar a Tua palavra, de dividir a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração com o Teu povo. Eu quero te pedir que o Senhor venha mexer nos nossos corações nesse dia. Pai, abra a nossa mente, traz-nos entendimento, traz a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Deus, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo, que aquele que nos ensina todas as coisas, venha nos ensinar, venha ministrar aos nossos corações. Eu repreendo, Senhor Jesus, todo espírito contrário à Tua vontade, toda opressão, toda resistência, tudo aquilo que não condiz com a Tua palavra, tudo aquilo que não condiz com esse ambiente em que nós estamos, eu mando embora agora no nome de Jesus, para que a Tua palavra cumpra o resultado com que foi mandada, Pai. No nome de Jesus, amém. Vamos ler João capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele vos mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água e os encham até a borda. Então, eles lhe disse: Agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Então assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados, que já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas vocês guardaram o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Hoje a gente comemora o Dia das Mães. Para muitas pessoas é um dia de muita festa, como diz aqui nesse texto, era um casamento, era um dia de festa. Mas para muitas pessoas é um dia muito difícil, né? Porque perderam a mãe ou filhos que perderam as mães. E é um dia difícil. Mas hoje eu quero te dizer que nós vamos ter um dia de festa. Porque nós já convidamos Jesus para a nossa vida. E eu estava lendo esse capítulo, né, esse livro de João, e o Senhor falou muito no meu coração que a primeira coisa que eu enxerguei aqui é que Jesus já tinha sido convidado. Jesus não foi naquela festa porque a mãe dele foi. Porque a Bíblia deixa claro que Maria foi convidada e Jesus e os discípulos também foi convidada. Então, porque muitas das vezes nós chamamos Jesus num momento de urgência. Quando o vinho acaba, porque o vinho no Antigo Testamento fala de alegria. Quando eles faziam festa, eles bebiam muito. Era um momento de comunhão, de alegria, então eles usavam vinho. E muitas vezes, nós hoje, a gente só convida Jesus quando o vinho já acabou. Muitas vezes a gente só convida Jesus quando a alegria já foi embora e a gente começa a chamar Jesus. Mas nesse caso, Jesus já tinha sido convidado para a festa.
Muitos casamentos que eu já fui, eu já vi pessoas, lá em Minas, sempre eles usavam muito esse versículo, esse livro para realizar os casamentos, porque fala de festa, de casamento, e Jesus foi convidado para o casamento, para uma festa. Mas eu enxergo isso aqui é para a nossa vida precisa ser uma festa. E se a gente tem Jesus na nossa vida, a nossa vida é uma festa. Tem até uma musiquinha das crianças, a vida com Jesus é uma festa. Quando a gente convida Ele antes, quando a gente convida Ele antes para o noivado, quando a gente convida Ele para o namoro, quando a gente convida Ele para o casamento, a nossa vida é uma festa. O vinho nunca acaba, a alegria nunca vai embora, porque Ele está ali. Quando o namoro é a 3, a gente não consegue pecar, porque o Espírito Santo está ali. Jesus está ali, então se tem uma vontade de fazer alguma coisa errada, já se sente incomodado, porque o Espírito Santo ele faz isso, ele nos mostra, ele nos incomoda de coisas erradas. E quando a gente vai cumprindo todas as etapas com Jesus, sendo já convidado, as coisas vão acontecendo. E aí o nosso casamento ele flui como tem que fluir. Aí o Ministério de Família não tem nem tanto trabalho para cuidar de casamentos que estão sendo destruídos, porque o noivo, o principal, ele já convidou Jesus para a festa. A minha vida, todo mundo aqui tem família. Se você está aqui, se você tem filho, se você tem mãe, se você tem irmão, você tem uma família. E se Jesus foi convidado para participar da sua casa, para morar dentro da sua casa, a sua casa tem vinho. Porque o vinho fala disso, fala da alegria. Se você está vivendo de uma alegria, uma falsa alegria, Jesus está faltando em alguma área da sua vida. Um certo dia eu ouvi uma pregação que dizia que, nem uma pregação, um testemunho, que um homem convidou Jesus para morar na vida dele, na casa dele, só que ele falou para Jesus, fica aqui no quarto. E os ladrões vieram e roubaram a sala, roubaram tudo que tinha na sala. E aí a pessoa falou para Jesus, né, uma historinha. Ué, Jesus, eu te convidei. Como que roubaram toda a minha sala? Ele falou, você me convidou, mas você me deixou trancado no quarto. Lá no quarto eles não levaram nada. Tem momentos na nossa vida que a gente não deixa Jesus cuidar de todas as coisas. Tem áreas, tem porta da nossa vida que a gente não abriu ainda e disse, Jesus, pode entrar. Nós precisamos hoje abrir todas as portas da nossa vida. Abrir todas as portas da nossa alma e dizer, Jesus, entra, fica à vontade. Faz a limpeza que precisa. Arranca as dores que precisam ser arrancadas. Tira tudo aquilo, todas as mazelas, todos aqueles pecados, todas as coisas que eu tenho aqui guardada, que parece até um bichinho de estimação. Entra e pode tirar ele também. Mas tem hora que a gente fica segurando aquilo. Não, eu acho que eu não estou pronto para ser mexido nisso. Deixa ele mexer, porque ele sabe onde mexe. Ele sabe como mexe. Nós estamos hoje no Dia das Mães. Foi Ele quem nos colocou dentro do ventre da nossa mãe. Você acha mesmo que Ele não sabe lidar com os seus sentimentos? Você acha mesmo que Ele não é capaz o suficiente de colocar ordem naquilo que está fora de ordem dentro de nós? Ele é o dono da nossa vida. Ele é o criador da nossa vida. A Bíblia diz que antes mesmo, quando nós éramos ainda substância informe, Ele já tinha nos amado, Ele já tinha nos desejado. Você e nem eu, nós não somos acidente de percurso. Não tem nada a ver com o que eu escrevi, mas vamos falar o que Deus está querendo. Eu e você não é erro. Você não é um erro. Você não está aqui, você não nasceu porque o método anticoncepcional falhou. Não, você é a vontade viva de Deus aqui na terra. Você não é acidente de percurso. Talvez até o dia de hoje você se sentia assim, hoje não, acabou. A partir de hoje você vai entender que você é um filho amado, desejado do Pai. Você é filha amada, Ele te amou, Ele te chamou, Ele te escolheu e disse, você é meu, você é minha. Aleluia, glória a Deus. E aí continuando aqui, a Bíblia diz que
O vinho tinha acabado, né? Jesus e Maria estavam lá na festa. E eu acho tão lindo quando diz aqui, ó, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eu fiquei imaginando que a Bíblia diz que fala de Jesus até 12 anos. Hoje eu estava até conversando isso com o Antônio durante o café da manhã. E aí depois a Bíblia fala de Jesus com 30 anos, que deve ser mais ou menos essa idade, né, pastor Leandro? Que desse milagre aqui, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. E aí eu fiquei me perguntando, nós, como mães, babonas, sabendo que os nossos filhos sabem fazer alguma coisa, de repente, quando seu filho, alguém aqui não está sabendo tocar e a mãe está ali e fica assim, vai lá, Clênio, canta. Clênio, tu sabe cantar. E o Clênio, de repente, diz assim, mãe, não tá, não é bem assim, a gente não fica assim, filho, vai lá, você sabe fazer. Ou só eu que sou assim? A gente tem isso. Ai, meu Deus, meu filho podia ir, meu filho sabe fazer, ela sabe falar, e ela sabe essa resposta. Eu imagino a Maria assim, naquela festa. Jesus, olha lá, o vinho acabou. E Jesus vai, na Bíblia, a versão, a mensagem, diz assim, o que eu tenho com isso? Está dizendo lá na Bíblia a mensagem. Mãe, o que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Jesus falou para ela, ei, não chegou minha hora ainda, não, fica calma. Ei, mãe, não está na minha hora não vou fazer isso agora não. E a gente fica assim com os nossos filhos. A gente quer apressar eles, a gente quer... Filho, vai lá, canta. Toma o microfone. Filho, vai lá e prega. A gente fica com essa ansiedade, né, de querer. Maria estava assim naquela festa. Jesus, o vinho acabou. E ele disse assim, o que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora ainda não, calma aí. Aí, de repente, ele vai e manda pegar aquelas pedras. É engraçado que eu estava estudando, diz que são 6, cadê? Lá no versículo 6 diz assim, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação no dia de cerimônias. E aí eu estava pensando e estudando lá, 6 tem uma tipologia. Foi o dia em que nós fomos criados. Foi o dia em que o homem foi criado. E aí ele manda pegar aquelas 6 pedras, que eram cavadas, elas eram como se fossem vasilhas para botar água. Só que elas estavam secas. Quantos aqui são vasilhas? Quantos aqui talvez estejam secos? E aí quando ele manda pegar aquelas vasilhas, ele manda pegar e colocar água. A água simboliza o Espírito Santo. A água simboliza a palavra. E muitas vezes nós estamos como pedras mesmo, secos, endurecidos, enrijecidos, sem água, sem o Espírito Santo. E aí a gente quer ver o milagre acontecer. Para Jesus transformar o vinho, precisava ter água. Tem coisas que nós estamos pedindo para Jesus transformar na nossa vida. Mas tem alguma coisa que Ele possa usar para ser transformado? Precisa ter água. Precisa ter água. A água é fonte de vida. A água é a fonte de vida. Então ele manda pegar aquela vasilha. E ele diz assim. Antes a Maria diz assim: ei, faça tudo que ele mandar vocês fazerem. Porque ela conhecia o filho dela. Ela já conhecia o filho dela, ele já estava crescendo já há muito tempo, ele tinha 30 anos. Ela sabia o propósito para quem ela tinha gerado. Ela sabia como ele tinha sido gerado. Ela sabia o propósito para que ele foi gerado. Nós, mães, nós sabemos o porquê que nós geramos os nossos filhos. Nós sabemos o para quê que nós geramos os nossos filhos. Nós sabemos o propósito que Deus tem para os nossos filhos. Maria sabia. Por isso ela disse, faça tudo que ele mandar. Pode confiar. Nós podemos dizer isso. Nós conhecemos os nossos filhos a esse ponto de dizer, não, pode confiar. Nós precisamos saber quem os nossos filhos são.
Nós precisamos ir além, ir na profundidade, entender os sentimentos, entender as dores, entender os tempos deles. Esses dias nós estamos trabalhando lá com as crianças sobre raízes, e a gente até colocou isso no grupo dos pais, porque eles plantaram um feijãozinho e os pais começaram a mandar as fotos dos feijõezinhos. Tinha uns que estavam uns brotinhos, tinha uns que não nasceram. E aí eu comecei a ver, eu fiquei achando engraçado lá no grupo dos pais. Ué, do meu filho não nasceu ainda. E tinha uma menina que plantou o feijão no domingo, quando foi no domingo seguinte, estava com feijão desse tamanho. Eu falei, meu Deus. E o outro da Radassa mesmo estava ainda saindo brotinho. Eu falei, gente, fui lá no grupo, eu falei, gente, vamos entender isso. Deus está falando para a gente. Cada filho tem um tempo. Cada filho tem um ciclo. Mas a gente quer o tempo todo comparar. Ué, mas por que meu feijão, meu filho não nasceu, não brotou? O que eu faço? Eu boto algodão? O que eu faço para crescer? E começaram lá no grupo querendo saber como ia fazer para o feijão crescer mais rápido. Respeita o tempo do seu filho. Respeita. Vai com calma. Não somos nós. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Vocês sabem quem dá o crescimento é Ele. Não adianta, não é bolo para a gente tacar fermento para ele crescer mais rápido, não. A gente usa até essa expressão, né? Ué, seu filho está tomando fermento porque cresce. A gente fala isso com o Isaac toda hora, que é grandão. Mas não tem nada a ver. É Deus quem dá o crescimento. Ele cuida do crescimento. A gente só faz a nossa parte, é só cuidar. Porque quem dá o crescimento é Ele. Se você convidou Ele e disse, Ele é seu, meu filho é seu, Senhor. Faz como Ana. Faz como Ana. Entrega. Fala, Senhor, Ele é teu, eu só quero cuidar. E aí, voltando. Maria vai e fala, faça tudo que Ele mandar. Confia, pode fazer tudo que Ele mandar. E aí, Jesus manda trazer aqueles 6 potes. E eu entendi Deus falando comigo o seguinte. Esse trazer os 6 potes é a nossa parte. Essas pedras. É a nossa parte. Deus, você não precisa se preocupar, eu não preciso me preocupar. Porque da parte dele, Ele está fazendo. Mas tem coisa que depende de nós. Eu preciso trazer a vasilha. Aquela mulher, quando ela não tinha, quando faltou lá o azeite, Ele falou o quê? Vai procurar. Procura, arruma aí umas vasilhas emprestadas. E enquanto tinha vasilha, o azeite desceu. E aqui de novo, Ele disse o quê? Tragam as pedras com água. Eu não sei como você está, mas eu quero te dizer que nós precisamos estar cheios do Espírito, cheios da água, porque nós precisamos, a Bíblia diz que dentro de nós fluirão como rios de água viva. Então, se nós estamos como pedras secas, nós estamos fora do propósito. Nós estamos fora do propósito. E aí, continuando, ele disse no versículo 7, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encham até a borda. Então, ele lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Gente, é tão maravilhoso. Eles só colocaram a água, Jesus não orou, não estava mostrando nada aqui, Jesus não fez um movimento, nada disso. Botaram a água. Quando botaram a água, já não era mais água. Era o vinho, já era vinho. Sabe o que eu até anotei aqui, que Deus falou comigo? Quando o vinho acaba, a alegria vai embora. Mas quando Jesus manda encher, tenha certeza que aquilo que você precisa, Ele vai fazer além. Sabe por quê? Eles precisavam de ter água dentro da vasilha. Mas, na verdade, o que eles queriam era vinho. Então, quando Jesus falou, enche de água, na verdade, encheu, pastora Rafa, já era vinho. Já era vinho. Então, nós não precisamos nos preocupar. Aquilo que nós precisamos, a Bíblia diz que nem subiu ao nosso coração, no nosso entendimento, nem chegou. Nós achamos que nós precisamos disso. Mas Jesus sabe que nós precisamos mesmo é daquilo. Eles estavam querendo vinho. E Jesus pediu água, eles devem ter entendido nada. A gente quer vinho, Jesus vai dar o que? Água para a gente beber? Jesus sabe o que está fazendo. A gente fica tentando ajudar Ele, tentando dar opinião. Deixa Ele fazer. Confia. Confia. Vai por mim e confia, porque Ele é fiel.
Ele é fiel na minha vida, Ele vai sempre ser fiel. Porque a Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. E aí vem dizendo, abaixo, que eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Embora o soubessem os serviçais. E os serviçais sabiam, eles não devem ter entendido nada. Como assim a gente colocou água e é vinho? Eu quero te dizer uma coisa. Eu lembrei logo daquele versículo que eu amo tanto, tanto, tanto. Que diz que põe-se vinho novo em odres novos. Porque se a gente colocar um vinho novo num odre velho, o odre se arrebenta, o vinho se perde. Eu e você, nós precisamos ser odres novos. Nós precisamos ser odres novos, nós somos o recipiente. Jesus é o vinho que nós precisamos. Jesus é o vinho. E lá em, acho que Efésios, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Efésios, acho que eu deixei aqui marcado. Capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem e traz contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que nós precisamos deixar sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que nós não precisamos mais hoje da alegria do vinho que eles precisavam lá atrás. Eu lembro da história de Noé, né? Quando Noé vai festejar e se empolga tanto, que bebe tanto, que fica bêbado. E um dos filhos dele, em vez de cobrir a nudez dele, ele arranca toda a roupa dele. Porque o bêbado faz isso, né? Ele não sabe mais, ele perde o controle. Noé fez isso. E o filho dele, em vez de cobrir a nudez dele, expôs o pai. E aí a gente vê que o vinho, ele traz alegria, mas ele traz também uma consequência. Mas Jesus não, a Bíblia diz, não se embriaguem com vinho não, vocês não precisam mais disso. Encham-se, permitam-se ser cheios, embriagados com o meu espírito. Encham-se, embriaguem-se no meu espírito. É disso que nós precisamos. Jesus é o vinho que nós precisamos nesses dias. Quantas vezes nós ficamos entristecidos, preocupados, e a Bíblia diz que nós vamos ter sim aflições nesse lugar, nesse mundo. Mas ele disse, ei, não se preocupe, eu venci. Eu venci. Então, por que nós estamos entristecidos? Talvez nós não temos bebido uma dose diária do que nós precisamos. Talvez nós não temos bebido o suficiente. Talvez nós estamos muito leves. Sabe quando as pessoas... Eu nunca aceitei Jesus com 12 anos. Não cheguei, glória a Deus, que eu não me experimentei isso. Mas muitas vezes meus irmãos beberam muito. Glória a Deus, também já foram salvos, mas eles bebiam. E às vezes as pessoas falam, você é muito fraco para beber. Cara, eu bebo não sei quantas. Talvez nós estamos assim fracos para beber do Espírito. Bebe mesmo, irmão. Embriaga mesmo. Bebe até cair. E precisar alguém te levar, te levantar, sabe? Nisso a gente pode, a gente adora isso, né? Tem uma galera aí que... Ô, delícia, quem gosta aí de viver embriagado no Espírito? Isso a gente pode, aí a gente não faz, por quê? Fecha a porta do seu quarto, chapa todas. Bebe tudo, irmão. A Bíblia está liberando, está dizendo, ei, não se embriague com vinho em que há contenda. A gente começa a entrar em confusões. A gente começa a entrar em confusões, em distensões, porque a gente não está se embriagando do Espírito. A gente começa a se enfiar em coisas que não precisam, a fazer coisas que não precisam ser feitas, a falar coisas que não precisam ser faladas. E a gente esquece de amar.
A gente esquece de cuidar, porque o Espírito Santo, ele é isso, ele é amor, ele é cuidado, ele faz tudo que a gente precisa está no Espírito Santo. E eu quero hoje te convidar, te incentivar a convidar Jesus para entrar naquela área da sua vida que ele ainda não teve como entrar. Se a sua vida tem alguma situação que não está de acordo, não com a sua vontade, tá? Mas se não está de acordo com a palavra, Jesus ainda não entrou. Não porque ele não quis, porque Jesus, ele é educado. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele é educado. Ele não vai chegar em lugar nenhum sem que você queira, sem que você permita. Então convide Jesus hoje. Convide Jesus hoje, Senhor, até o dia de hoje eu estava lutando, mas eu já vi que sozinha eu não consigo não. Eu estava tentando do meu jeito, mas eu já entendi que não é o homem que vai conseguir me ajudar. Como eu li no versículo da oferta, maldito o homem que confia no homem, é nele mesmo. Maldito o homem que acha que ele sozinho pode. Eu consigo, eu posso fazer, eu fiz faculdade de não sei do que, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho não sei do que, ai de você se você não tiver unção, meu amigo, ai de você. Ai de você se você estiver só na sua soberba, não estou falando contra estudo não. Eu só estou falando que o que a gente precisa mesmo é da unção, é da graça do Senhor sobre a nossa vida. Do que adianta ser um melhor médico e perder a sua alma? Do que adianta ser o melhor advogado e perder e ir para o inferno porque não tem a certeza da salvação? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então hoje, eu quero te dizer, Jesus precisa ser convidado para áreas da nossa vida. Eu e você precisamos ser essas pedras cheias de água. Esse recipiente cheio da água do Espírito, porque onde a gente for, essa água vai fazer bem para as pessoas. Nós temos vida para dar onde a gente estiver, onde a gente for, no trabalho, em casa, com os vizinhos, onde a gente estiver, a gente vai ter o que dar. Ontem eu estava dizendo para os adolescentes, nós queremos fazer coisas que ainda nós não vivemos. Enquanto nós não vivermos, a gente não vai conseguir fazer. Deus não vai fazer nada através de nós sem antes fazer em nós. Como a gente quer lavar o Rio de Janeiro se muitas áreas da nossa vida ainda não foram purificadas? Como, gente? Como? Não existe meio termo, não existe. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou é quente, ou é frio. O humor na Bíblia diz que ele vomita. Ou a gente é crente, serve a Jesus de verdade, sem medo, sem vergonha, dando testemunho, sem ser crente agente 007, ou a gente não é. Jesus estava naquela festa porque ele foi convidado. Qual a área da sua vida que você precisa que Jesus seja convidado hoje? É sua vida sentimental? Que você precisa organizar algumas coisas? É esse relacionamento que é meio confuso? Você está namorando? Não, tá ou não tá, irmão? É sim ou não, ou tá ou não tá. Não, eu estou num rolo aí. Rolo? Crente enrolado? Não testifica, irmão. Decide hoje, convida Jesus para ele entrar de verdade na sua vida. É sua vida financeira? É um negócio, uma notinha que você fez errado e que... Não, é porque... Irmão, não tem meio termo. Com Jesus é assim. Desculpa, o negócio é bem difícil. É estreito. Não tem direito não a dar notinha fria, não. Não tem. Não sei para quem, por que eu estou falando isso, mas quem... Recebe, irmão, que é melhor. E obedece, que dói menos. Jesus, ele é justo, ele é certo em todas as coisas. Se nós somos filhos deles, nós precisamos andar como ele andou. Nós precisamos fazer o que ele fazia.
Se nós somos rios de água viva, não tem como sair de nós água doce e água amarga. Não tem como sair de nós água limpa e água suja. Não tem como de uma fonte sair 2 tipos de água. Se você é um recipiente, se você é morada do Espírito Santo, se você é templo do Espírito Santo, dentro de você só pode sair água boa. Dentro de você tem que sair água viva para alimentar, para saciar a fome daqueles que estão perto de você, que estão, talvez não está falando, mas está agindo. Você vê a reação da pessoa, que ela está gritando de dor. E você quer discutir com ela, porque ela é arrogante. Querido, quem tem a água viva é você. Quem tem a água viva somos nós. Não espere dele, faça você. Deixe que Jesus faça através de você. Mas antes ele precisa fazer em você. A falta de vinho acaba com a nossa festa. Aquela festa estava acabando, porque o vinho tinha acabado. Mas como Jesus estava ali, a festa rendeu e o homem ainda disse assim, geralmente as pessoas dão o melhor vinho no início e depois dão o pior, mas aqui foi diferente. É porque quando Jesus está, as coisas são todas diferentes. Porque ele veio para fazer isso mesmo, para quebrar as regras, acabar com a religião. Ele veio para mudar tudo. Ah, é assim que faz? Não, mas eu gosto de fazer do outro jeito. Eu gosto de Jesus, eu gosto demais desse negócio. Porque não gosto dessas coisas meio metódicas, que tem que ser tudo igual. Jesus não faz nada igual a ninguém. Ele é único. Eu até escrevi aqui, coisa minha. Pode até, entre aspas aí, tá? Se for usar a minha frase. Jesus é o vinho novo com sabor de vinho antigo. Jesus é o vinho, como diz o pastor Emerson, é o vinho vintage. Entendeu? Porque o vinho bom aí, quem já bebeu, eu já bebi uma vez, mas faz muitos anos atrás, nem lembro. Mas dizem que o melhor vinho é o quanto mais velho, é melhor. Mas Jesus, ele veio com um vinho novo. Porque Jesus, Deus deu o melhor que ele tinha. Ele disse, Deus olhou para o mundo e disse assim, peraí, Adão e Eva fez aquela besteira, mas eu vou consertar isso. Peraí que eu vou dar um jeitinho, rapidinho eu dou um jeitinho nisso. Aí mandou o melhor que ele tinha. Jesus é o melhor vinho. Ele é o novo, ele é o vinho novo, mas ele tem sabor de vinho antigo. Porque ele é o melhor. Ele é o melhor vinho que nós precisávamos. Ele é a melhor coisa que a gente precisa. Nós só precisamos beber, nos encharcar dele. E eu quero te convidar hoje, levante aí do seu lugar.